meu nome é Ashley. Tenho uma filha chamada Sofia. Naquela animada manhã de Natal, minha filha estava sentada na beirada do sofá. Suas perninhas balançavam no ar, e seus olhos brilhavam com uma doce expectativa. Ao redor dela, seus primos rasgavam papéis de embrulho com entusiasmo, gritando de alegria e exibindo seus presentes uns aos outros. Um deles segurava um tablet rosa cintilante, enquanto o outro pulava incessantemente com um drone de controle remoto. A sala vibrava com a excitação contagiante das crianças. Sofia observava tudo com um sorriso sereno, aguardando pacientemente a sua vez. Em seu pequeno mundo, as avós amam seus netos incondicionalmente, e os presentes chegam adornados com laços vistosos e com o nome de cada um. Eu procurava incessantemente pelo nome dela em alguma etiqueta, em alguma sacola escondida sob a árvore. Tinha que haver algo para ela. Mas o último presente foi entregue, e ela ainda estava ali, de mãos vazias. Seus olhos encontraram os meus, e em um sussurro suave, ela perguntou: a vovó se esqueceu de mim? Virei-me para Susan, minha sogra, e perguntei gentilmente: não haveria mais algum? Talvez tenha se perdido. Ela nem hesitou. Ela não é realmente da família, disse com uma naturalidade cortante. Sem remorso, sem hesitação. Sua voz era fria e clara, como se estivesse apenas descrevendo o clima. Ela é adotada. Não é a mesma coisa. Sofia ouviu cada palavra. Ela não chorou, não naquele instante. Apenas assentiu, como se aquilo explicasse tudo. Depois, baixou os olhos para as próprias mãos e as juntou no colo, como se tentasse ocupar menos espaço. Senti como se um soco tivesse me atingido no estômago. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Eu queria protegê-la, dizer algo, qualquer coisa. Mas eu estava paralisada. E o pior de tudo, ninguém mais disse nada. Os primos trocaram olhares rápidos. Minha cunhada desviou o olhar. Joe estava sentado ao meu lado, a mandíbula tensa, os olhos fixos na mãe. Mas nem ele falou. Ficamos para o jantar. Cumprimos os rituais da noite. Sofia nunca mais tocou no assunto. Naquela noite, de volta ao quarto de hóspedes, Joe abriu a gaveta de sua mala e retirou uma pasta de papel pardo. Ele olhou para mim e disse: eu trouxe isso caso ela fizesse algo assim. Eu esperava não precisar usar. Ele saiu de casa sozinho, pouco depois da meia-noite, com a pasta na mão. Eu não perguntei o que havia dentro. Eu não precisava. Seja o que for que ele disse a ela, seja o que for que ela leu naquele envelope, ela não riu na manhã seguinte. E ela nunca mais se referiu a Sofia como não sendo da família. Isso aconteceu no Natal passado. Deveria ser um daqueles grandes encontros familiares onde tudo parece perfeito para uma foto, a lareira crepitando, pijamas combinando, cidra no fogão, crianças correndo pela casa como se fosse um parquinho. Susan, minha sogra, se dedica de corpo e alma a essas ocasiões. Ela tem um estilo de feriado digno de um quadro do Pinterest. Ela é o tipo de pessoa que coloca guardanapos de tecido dobrados em formato de árvores e identifica cada queijo na tábua com uma pequena plaquinha de giz. Ela também é o tipo de mulher que acredita em como as coisas devem ser. Estou casada com o filho dela, Joe, há 10 anos. Nos conhecemos na faculdade, e desde o primeiro dia ele foi esse cara calmo, atencioso e discretamente intenso. Ele nunca foi a pessoa mais barulhenta da sala, mas sempre foi aquele que ouve com mais atenção. Ele é quem sabe o que você precisa antes mesmo que você diga. Quando me apaixonei por ele, também me apaixonei pela ideia de construir uma família com alguém que realmente entendia o que o amor deveria ser. Não foi fácil para nós. Lutamos para ter filhos por anos, 4 abortos espontâneos, 2 tentativas de fertilização in vitro fracassadas, muitas noites em claro apenas nos abraçando no escuro, sem dizer nada porque não havia mais nada a ser dito. Eventualmente, começamos a conversar sobre adoção. Não era nosso plano B, tornou-se nossa melhor decisão. Encontramos Sofia através de uma agência local. Ela tinha 5 anos quando a conhecemos. Ainda me lembro da primeira vez que ela segurou minha mão.
Ela não disse uma palavra. Apenas deslizou seus pequenos dedos nos meus enquanto caminhávamos pelo parque. E eu soube que era isso. Aquela era minha filha. Sofia é luz em todos os cômodos em que entra. Ela ama pintar, especialmente animais. Ela dá nomes aos esquilos do nosso quintal. Ela ri de suas próprias piadas, mesmo quando ninguém mais as entende. Ela é gentil, carinhosa e tão profundamente atenciosa que às vezes chega a doer. Desde o dia em que chegou em casa, Joe foi pai. Não padrasto, não pai adotivo, apenas pai. Ela começou a me chamar de mãe sozinha, uma noite enquanto eu escovava seus cabelos. Eu nem a corrigi, apenas chorei. Nós nunca a tratamos como se ela fosse algo diferente de nossa. Mas isso não significa que todos os outros seguiram o mesmo caminho. Susan foi educada quando apresentamos Sofia. Fria, mas educada. Ela não disse nada cruel, não a princípio. Mas ela nunca realmente a viu. Ela não aprendeu suas cores favoritas. Ela não lhe fez perguntas. Ela não fez o mesmo esforço que fazia com nossos sobrinhos. Ainda assim, eu dizia a mim mesma que ela acabaria cedendo. Eu queria acreditar que ela só precisava de tempo. Joe era mais cauteloso. Ele conhecia a mãe melhor do que eu e não esperava muito. Mas ele lhe deu o benefício da dúvida por causa de Sofia. Então, quando Susan convidou toda a família para sua casa no Natal daquele ano, nós aceitamos. Arrumamos o carro, carregamos presentes e lanches e dirigimos 6 horas até a casa da minha sogra. Sofia estava radiante de excitação. Ela fez cartões para cada primo. Ela mal podia esperar para ver a grande árvore que Susan sempre montava no hall de entrada. Ela até trouxe seu vestido favorito porque queria parecer crescida. Lembro-me de olhá-la no banco de trás, cantando junto com as músicas de Natal, abraçada ao seu ursinho de pelúcia. E lembro-me de pensar, este ano será diferente. Este ano ela vai sentir. Ela vai sentir que pertence. A casa estava cheia de ruído e calor quando chegamos. Irmãos, primos, animais de estimação. Sofia correu direto para o caos como se estivesse em casa. Eu a vi abraçar Susan. Vi Susan lhe dar um tapinha na cabeça, como faria com o filho de um vizinho. Não era indelicadeza, mas havia uma distância fria. Mesmo assim, sorri, agarrando-me à esperança. Talvez fosse apenas estranheza. Talvez o amor não seja natural para todos, mas isso não significa que não virá com o tempo. Ajudei com o jantar, Joe brincou com as crianças, e Sofia ajudou a distribuir biscoitos em formato de rena. Tudo parecia certo, tudo parecia quase normal, até a manhã seguinte, até os presentes. Até minha filha sentar-se em um círculo de crianças abrindo presentes, observando-as desembrulhar alegria enquanto suas próprias mãos permaneciam vazias. E tudo o que eu esperava se estilhaçou bem na minha frente. Tínhamos terminado o café da manhã, e todas as crianças estavam agitadas porque era a hora dos presentes na casa de Susan. Aquilo não era apenas um evento, era o evento. Ela fazia toda uma produção, empilhava os presentes sob a árvore de quase 4 metros, usava papel de embrulho com cores diferentes para cada criança, fazia com que todos se sentassem em círculo e distribuía os presentes um por um, enquanto todos observavam. Sofia quase saltitava de excitação. Ela olhava para a árvore e depois para mim, sussurrando, acho que o meu é o roxo com o boneco de neve. Sorri e assenti, mesmo não tendo visto seu nome em nenhuma das etiquetas. Tentei ignorar aquela sensação incômoda no peito. Talvez o dela estivesse escondido atrás da árvore, talvez ainda estivesse no armário do quarto de hóspedes, talvez Susan estivesse guardando para o final. Os presentes começaram a ser abertos rapidamente. Gritinhos, risinhos, todos mostrando brinquedos novos, aparelhos, jaquetas brilhantes. Sofia aplaudiu cada primo como se fosse o aniversário deles. Então, a pilha sob a árvore começou a diminuir rapidamente. 5 crianças, 10 presentes, depois, 3 crianças, 2 presentes, 1 criança, nenhum presente com o nome de Sofia. E ela percebeu. Ela se virou para mim com uma voz suave.
a vovó se esqueceu do meu. Olhei ao redor, fingindo procurar. Talvez ainda esteja por aí, eu disse. Foi então que me levantei e perguntei diretamente a Susan: Ei, tem algum para Sofia que não apareceu aqui? Susan não pareceu surpresa. Ela pareceu irritada, como se eu estivesse fazendo uma cena, como se eu tivesse quebrado alguma regra não escrita ao perguntar. Ela olhou diretamente para Sofia e disse: Ela não é realmente da família. Não achei que fosse apropriado. Silêncio. Não um silêncio chocado, mas um silêncio cúmplice. Uma das primas começou a mexer na fita do presente. Minha cunhada pigarreou e se ocupou com um saco de lixo para os papéis de embrulho. Ninguém olhou para mim. Ninguém olhou para Sofia. Olhei para minha filha. Seu rosto não se desfez. Ela não chorou. Apenas piscou lentamente, como se tentasse entender o que havia feito de errado. E então, meu Deus, foi o jeito como ela sentiu, um aceno de cabeça quase imperceptível, como se entendesse algo que não deveria ter que entender. Ajoelhei-me ao lado dela. Minhas mãos tremiam, mas tentei manter a voz firme. Você não fez nada de errado, sussurrei. Ela assentiu novamente, forçou um sorriso. Está tudo bem, mamãe. Talvez no ano que vem. Não sei como não desabei ali mesmo. Joe estava imóvel como uma pedra, a mandíbula cerrada, olhando fixamente para frente, como se qualquer movimento fizesse explodir. Continuei esperando que alguém, qualquer um, se manifestasse, que dissesse: Susan, isso é cruel, ou Sofia é da família, ou até mesmo isso não está certo. Mas eles não disseram. E eu estava tão furiosa, não só com Susan, mas com cada adulto naquela sala que escolheu o conforto em vez da coragem. Eu queria gritar, queria pegar Sofia e ir embora. Mas não o fiz. Fiquei sentada, paralisada pelo momento, tentando equilibrar o controle dos danos com a dignidade. O que aconteceria com Sofia se me visse perder o controle? O que aconteceria com Joe se eu confrontasse sua mãe na frente de toda a família? Então, fiquei em silêncio e, ao fazer isso, senti como se tivesse traído minha própria filha. Mais tarde, quando o clima na sala começou a mudar, quando as crianças se distraíram novamente e os adultos voltaram a bebericar café e a mexer em seus telefones, observei Sofia desaparecer silenciosamente para um canto, encolhendo-se com seu ursinho de pelúcia, seus ombros tensos, seus olhos no chão. Ela não falou pelo resto da manhã. Ela não pediu um presente. Ela não perguntou por quê. Ela apenas manteve aquele pequeno sorriso falso no rosto. E toda vez que alguém olhava para ela, ela se certificava de parecer bem. Mas eu não estava. Aquele momento queimou algo em mim, uma fúria fria e profunda que eu não conseguia sacudir. Eu ainda não sabia, mas Joe já havia decidido o que faria. Ele já tinha visto o suficiente. E ele não ia deixar aquele silêncio prevalecer por mais um dia. Naquela noite, a casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Depois que a última louça foi lavada, depois que o vinho foi servido, depois dos boa-noites educados e dos abraços sem jeito, voltamos para o quarto de hóspedes e fechamos a porta. Sofia já estava de pijama, encolhida na cama com sua raposa de pelúcia, aquela que ela levava para todos os lugares. Ela não pediu uma história para dormir. Ela não pediu para ligar para o Papai Noel. Ela apenas ficou lá, olhando para o teto. Sentei-me ao lado dela e acariciei suas costas até que sua respiração se acalmou. Mamãe, ela sussurrou. Sim, meu amor? Você acha que talvez ela não soubesse que eu viria? Engoli em seco. Não, querida. Ela sabia. Uma pausa. Talvez ela simplesmente não me conheça ainda. Mordi meus lábios com tanta força que senti o gosto de sangue. Talvez seja isso, eu disse. Mas nada disso é sua culpa. Você está me ouvindo? Ela assentiu e virou o rosto para o travesseiro. Quando me levantei, Joe estava parado na porta, segurando algo na mão. Ele não disse nada a princípio, apenas olhou para nossa filha, olhou para mim e depois para o envelope.
Chega, ele disse baixinho. Deixei minha mãe dizer muitas coisas ao longo dos anos. Deixei passar porque era mais fácil. Mas não isso. Não com a Sofia. Fiquei paralisada. Nunca o tinha visto daquele jeito antes. Ele não estava gritando, não estava tremendo. Ele estava apenas firme. Decidido. O que é isso? Perguntei. Ele me entregou uma pasta de papel pardo. Dentro havia um documento legal autenticado, um testamento atualizado, uma designação de fideicomisso e o registro formal da adoção de Sofia. Ela não é apenas nossa filha de coração, ele disse. Ela é nossa filha em todos os documentos legais, ele continuou. Eu a adicionei a tudo, a casa, as economias, o seguro, o fundo familiar, tudo. Ela é minha filha em todas as formas que a lei reconhece. Eu o encarei, incrédula. Você fez tudo isso? Comecei a papelada há meses. Queria oficializar de todas as maneiras possíveis. Só não contei a ninguém. Imaginei que, se minha mãe cruzasse alguma linha, eu teria o que precisava. Senti meus joelhos bambearem. E o que você vai fazer com isso? Ele olhou para o relógio. 00:30. Pegou o casaco. Vou mostrar a ela exatamente quem Sofia é. Não tentei impedi-lo. Não pedi que se acalmasse. Apenas assenti e me sentei na cama, ouvindo a porta da frente render ao abrir e depois fechar atrás dele. Não sei o que ela pensou quando ele apareceu sem avisar. Não sei se esperava uma bronca ou uma discussão, mas sei que não esperava a pasta. Ele entrou na casa dela, sua casa de infância, e sentou-se à mesa da cozinha, de frente para ela. Não estou aqui para gritar, ele disse. Não estou nem aqui para pedir desculpas. Estou aqui para lhe dar uma escolha. Ele deslizou a pasta pela mesa. Ela a abriu. Ele observou o rosto dela enquanto lia. Ele disse: este é o nome de Sofia em todos os lugares legais que importam. Se você quiser continuar fingindo que ela não é da família, essa é sua escolha. Mas se essa for sua escolha, então eu não sou mais seu filho. Porque não vou criar minha filha em uma família que a trata como uma hóspede. Ela tentou interrompê-lo. Ele não deixou. Contou-lhe sobre a maneira como Sofia aplaudiu seus primos, sobre como a abraçou e a chamou de vovó, sobre como ela foi dormir se perguntando o que havia feito de errado. Então, ele disse, você tem uma chance de consertar isso, porque no próximo Natal estaremos em outro lugar. E então ele se levantou e saiu. De volta ao nosso quarto, ele não disse muito. Apenas se deitou ao meu lado e pegou minha mão. Eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, assim como Sofia, pensando em quantas vezes eu havia mantido a paz às custas da minha filha. Mas algo mudou naquela noite. Algo mudou em nós dois. Não íamos mais deixar o silêncio proteger a crueldade. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos na mesma página. Não apenas como marido e mulher, mas como pais. O tipo que aparece quando importa. Na manhã seguinte, algo parecia diferente. A casa estava silenciosa, mas não daquele jeito pacífico de manhã de feriado. Estava tensa, rígida, como se todos estivessem andando por aí tentando fingir que nada havia acontecido, mas sabendo que algo havia. Sofia estava sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chocolate quente que Joe havia feito para ela. Ela mexia lentamente, cantarolando para si mesma. Seus olhos estavam mais brilhantes do que na noite anterior, mas ainda cansados. Eu estava quase perguntando se ela queria dar uma volta quando ouvimos uma batida na porta do quarto de hóspedes. Era Susan. Ela não parecia ela mesma. A compostura habitual, o sorriso forçado, a perfeição polida, tudo havia sumido. Ela parecia menor de alguma forma, mais quieta. Posso entrar? Ela perguntou. Joe não respondeu. Eu assenti. Ela entrou, segurando uma caixa embrulhada, de tamanho médio, papel prateado, sem laço. Ele caminhou até Sofia, curvou-se ao lado de sua cadeira e colocou a caixa na frente dela.
Eu esqueci isso ontem, ela disse. Sofia olhou para ela e depois para a caixa. Suas mãos não se moveram em direção a ela. Susan pigarreou. Eu cometi um erro. Sua voz estava baixa, cansada. E me desculpe. Eu estava errada. Ela não disse para mim. Ela não disse para Joe. Ela disse para Sofia. Deixei algo na minha cabeça me convencer de que família é apenas sangue. Mas esqueci que família é amor. E você me amou desde o início, mais do que eu mereço. Sofia olhou para mim, insegura. Dei-lhe um pequeno aceno de cabeça. Ela desembrulhou cuidadosamente o presente. Dentro havia um conjunto de tintas aquarela, de nível profissional, não aquelas infantis, um caderno de desenho novo e, por cima, um cartão. Ela o abriu e leu em voz baixa. Seus lábios se moviam, mas eu não conseguia ouvir as palavras. Então ela olhou para Susan. Você quer que eu desenhe algo para você? Os olhos de Susan se encheram de lágrimas. Eu gostaria muito. Sofia assentiu. Ok. Sem sorriso, sem reencontro dramático, apenas um simples ok. Mas aquele ok significava tudo. Depois que Susan saiu do quarto, virei-me para Joe. Ele não parecia convencido. Ele não disse eu te disse. Ele apenas soltou um longo suspiro e se sentou ao meu lado. Você acha que vai durar? Perguntei. Ele deu de ombros. Não sei, mas é um começo. Naquela noite, antes de dormir, Mia desenhou algo em seu novo caderno de desenho. Uma menina de mãos dadas com duas figuras mais altas, um homem e uma mulher. Atrás deles havia uma casa com uma árvore. E no céu, ela havia desenhado um sol com um rosto sorridente. Ela intitulou Lar. Ela mostrou para Joe, e ele beijou sua testa. É exatamente o que somos. Alguns dias depois que voltamos para casa e desempacotamos nossas malas, um pequeno envelope chegou pelo correio. Sem remetente, apenas a caligrafia cuidadosa de Susan. Dentro havia uma foto, uma antiga, de Joe aos 5 anos de idade, segurando a mão da mãe. No verso, ela havia escrito: família é por quem você luta. Eu vejo isso agora. Obrigada por lutar por ela. Eu não esperava um milagre. Ainda não espero. Susan é quem ela é, orgulhosa, teimosa, criada com uma definição de família que nunca deixou muito espaço para revisão. Mas ela se viu diante de uma linha que não podia cruzar sem consequências. E Joe, meu marido quieto e ponderado, traçou essa linha com absoluta clareza. Ele não gritou, não ameaçou, não a envergonhou. Ele apenas expôs a verdade e a deixou escolher quem ela queria ser. Ela escolheu Sofia. E essa escolha mudou tudo. Porque quando alguém finalmente vê seu filho da maneira como você o vê, não como alguém a tolerar, mas como alguém a valorizar. O peso que você nem sabia que estava carregando finalmente se levanta. Aquele Natal não terminou com fogos de artifício, música ou algum momento cinematográfico cheio de lágrimas. Terminou com um pincel na mão da minha filha e uma avó aprendendo a se tornar uma. Isso foi o suficiente. Não conversamos muito na viagem para casa. Não porque houvesse tensão, mas porque havia paz. O tipo que só vem depois que algo grande passou e deixou você ali, um pouco diferente, um pouco mais forte. Sofia adormeceu no banco de trás com o seu caderno de desenho no colo. Olhei para trás em um momento e vi o mesmo desenho, nossa família de mãos dadas, agora com uma pequena figura nova adicionada. Uma mulher com cabelos grisalhos, parada perto o suficiente para fazer parte da imagem, mas não exatamente no centro. Não perguntei quem era. Eu não precisava. Quando chegamos em casa, a vida voltou ao normal. As aulas recomeçaram, Joe voltou ao trabalho, Sofia pintava todas as tardes na mesa da cozinha, preenchendo página após página com animais, árvores e meninas que se pareciam muito com ela. Um dia, ela desenhou uma raposa sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá. Quando perguntei sobre isso, ela sorriu e disse: essa é a vovó. Ela está aprendendo.
e talvez seja isso que mais ficou comigo. Não que Susan tenha mudado da noite para o dia, não que tudo magicamente se tornou perfeito, mas que Sofia deu a ela espaço para tentar. Mesmo depois de ser rejeitada, mesmo depois de ser feita para se sentir invisível, ela abriu a porta novamente, só um pouquinho, e deixou o amor tentar mais uma vez. As crianças perdoam de maneiras que os adultos nem sempre conseguem entender. Ainda penso naquele momento na sala de estar de Susan, na aspereza de sua voz, no silêncio que se seguiu, no peso de não ter me manifestado quando deveria. Penso em quantas vezes eu disse a mim mesma que manter a paz era mais importante do que confrontar a dor. Mas aquele dia me ensinou algo diferente. Paz sem verdade não é paz. É apenas fingimento. E fingir custou à minha filha algo que ela nunca deveria ter perdido, nem por um momento: seu senso de pertencimento, sua crença de que ela importava para as pessoas que ela chamava de família. Isso não é algo que eu arriscarei novamente. Desde então, as coisas mudaram lentamente e nem sempre de forma elegante. Susan liga com mais frequência. Ela pergunta sobre a arte de Sofia, envia pequenos cartões pelo correio, às vezes manuscritos, às vezes estranhos, mas genuínos. O último dizia: estou orgulhosa da maneira como você vê o mundo. Você tornou o meu maior, e isso é suficiente por agora. Não porque apagamos o passado, mas porque finalmente somos honestos sobre ele. Porque agora, quando Susan aparece, ela não traz apenas presentes. Ela traz esforço. E isso significa mais do que qualquer coisa embrulhada em papel brilhante. A verdade é que eu costumava pensar que família era sobre quem te criou, quem compartilha seu sangue ou com quem você se casou. Mas agora sei melhor. Família é quem aparece quando é difícil, quem olha para você completamente e diz: você pertence a mim. Sem condições, sem exceções. E às vezes é preciso que uma linha seja traçada da maneira mais silenciosa e clara para que as pessoas finalmente vejam o que está bem na frente delas. Meu marido não levantou a voz. Ele criou sua filha. Ele me lembrou que ação é amor, que o silêncio pode ser tão alto quanto a crueldade e que, às vezes, se manifestar não significa gritar, mas sim ficar parado e segurar a verdade em suas mãos sem vacilar. E Sofia, ela me lembrou que, mesmo depois que alguém te machuca, você pode escolher a graça. Não por eles, mas por você mesma. Porque saber que você pertence não deveria ser conquistado, deveria ser sentido. E agora Sofia sente isso, não apenas de nós, mas até mesmo, finalmente, de sua avó. Então, quando as pessoas me perguntam como foi nosso Natal naquele ano, eu digo que foi o ano em que algo quebrou e algo melhor começou. Foi o ano em que minha filha aprendeu que ser amada não é sobre ser escolhida uma vez, é sobre ser escolhida novamente quando mais importa. Obrigada por ouvir nossa história. Se isso te lembrou de algo que você viveu ou algo que ainda está tentando curar, saiba que você não está sozinho. Famílias são complicadas, mas seu valor não é. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.